A primeira tentativa de debelar a crise aconteceu por uma transferência sem par na história de recursos públicos para o âmbito privado. Então esse processo, ele é um processo estrutural, conforme diz o professor David Hager, que assume a condição de acumulação primitiva, né, no campo das finanças. O que eu queria dizer, a partir do comentário da professora Vanessa, é que no caso do Brasil, isso tem uma profundidade ainda maior do que aquela que se apresenta na ideia da espoliação. As contas públicas brasileiras, elas têm um componente concentrador de riqueza distintivo. Então, se a gente pegar o setor público como uma expressão do Estado, expressão econômica do Estado, e tomarmos a forma de financiamento do setor público, essa forma de financiamento ela é concentradora. Você pegar 3 elementos da estrutura de arrecadação, né? Se pegar o imposto de renda, a seguridade social e os impostos indiretos, o imposto de renda ele cumpre uma função progressiva apenas para o trabalho. No campo, digamos, o imposto de renda da pessoa jurídica não é progressivo. Ficaríamos apenas com um componente redistributivo ou distributivo no campo da seguridade social e os impostos indiretos também altamente regressivos, né? De maneira que a estrutura de financiamento do Estado no Brasil, acho que posso licitamente afirmar isso, ela é concentradora. Do outro lado, se tomarmos a destinação do gasto e entendermos que a gestão da dívida faz parte da gestão do gasto, porque o gerenciamento da dívida compete com recursos destinados, por exemplo, às outras funções do Estado. Esse é um ponto importante da dinâmica brasileira, e olharmos a estrutura de propriedade da dívida, veremos que a estrutura de propriedade da dívida também é concentrada. De maneira que na operação, né, do Estado no Brasil, há um elemento estrutural concentrador de renda. Bom, esse elemento ele é importante para um dos aspectos que eu levantei lá atrás, que é essa coisa da reprodução da desigualdade. Então, a reprodução da desigualdade, ela não se dá no âmbito da política pensado aqui como Estado, né? Ela se dá no processo mesmo de acumulação. Isso é uma coisa que acontece no capitalismo em geral, pela espoliação que diz o professor Hager, mas no caso do Brasil assume uma característica distintiva. Por isso que a gente fala em várias atividades de aula que o Brasil tem uma estrutura econômica sui generis, talvez para usar o termo do Marini, mas ela é particularmente concentradora, que é um componente importante relacionado aí às questões da economia brasileira. Apenas para aproveitar a oportunidade da sua observação e dizer isso, desculpe ter alongado muito. Sobre a questão apresentada pelo professor Sócrates, sempre é uma questão a ser considerada. Então, dizer a questão da expressão, dizer assim, ele está falando que a riqueza abstrata seria, digamos, seria o nirvana do capital, né? Seria a forma, o Zé Rubens fala muito isso, né? Seria, digamos assim, o paraíso do capital, se ele não precisasse, né, passar pelas etapas produtivas, né? Se o capital, na forma abstrata, se tornasse, digamos, se autonomizasse, né? Então, dizer que essa discussão da riqueza abstrata,
ela evidentemente está colocada num plano, quando a gente vai diminuindo o nível de abstração, entrando nas relações concretas que existem, né? É difícil depurar isso. Digamos, se nós imaginarmos, se pudéssemos fazer uma diferenciação de nível de desenvolvimento, por exemplo, desculpe avançar nessa, o Sócrates provocou, agora tem que falar, né? Então, do ponto de vista ontológico, em Marx, desenvolvimento seria o quê? Né? Então, participei de uma defesa de doutorado em que a Bianca Imbiriba, que foi professora lá em Uberlândia, defendeu a seguinte tese: do ponto de vista ontológico, desenvolvimento em Marx é o avanço do capital para todas as dimensões da vida humana, da sociabilidade. Se essa pudesse ser a referência de desenvolvimento do Marx, ela não, evidentemente, ela não é a mesma para o conjunto do capitalismo. Ela se apresenta de uma maneira mais avançada na sociedade americana do que se apresenta em outras sociedades. De maneira que não é possível se falar no movimento, digamos, global, no espírito de que se atingiu o nível mais abstrato do capital. É preciso, digamos, descer para as diferenças que se apresentam em cada uma das sociedades que compõem esse capitalismo global e verificar que essa condição, ela talvez se apresente de uma maneira mais radical, eu acredito que sim, na sociedade americana, mas isso não acontece nas demais sociedades, sobretudo nas sociedades periféricas, e não acontece na China. O movimento todo, acho que o Rubens faz isso com muita propriedade de aprender, o movimento da China ainda se coloca no plano das transformações da acumulação de capital. Ela está disputando, ela está se fortalecendo, ele deixou muito claro isso. Ele vai disputar a hegemonia do mundo quando ela tiver, digamos, atingido isso que eu falei, de desenvolvimento pleno do capital, no sentido colocado antes por mim aqui, na sociedade chinesa. Eles estão muito longe disso. Então tem um espaço de avanço da acumulação produtiva na China que terá que ser ainda, digamos, a expectativa é que isso dê fôlego ao capitalismo. Bom, passo para o principal. A gente tem 3 horas ou não? Professor Henrique Tomé, é exatamente isso, não tem nenhuma discordância, né? O decorrer, vamos dizer assim, está em Lenin e Rosa, mas a origem está em Marx. Marx foi mais longe do que Lenin e Rosa, porque Lenin e Rosa de Luxemburgo estavam focados no processo que eles estavam vendo acontecer especificamente e que os dois acabam com guerra. Os dois prenunciam a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Claro, estão na beirada, mas eles prenunciam de uma certa forma, né? Então, mas eles estão seguindo Marx. A diferença naquele momento é que a gente ainda estava na fase imperialista do capitalismo. Imperialista, eu uso o Palois, o Charles Palois, não? O Palois, o sobrenome é Palois, o nome agora me fugiu, que divide o imperialismo, que é a internacionalização do capital em busca de mercado, vamos dizer assim, de ocupar o mercado, e internacionalização do capital no sentido de transferir a estrutura produtiva para o resto do mundo. Essa é a minha base, esse é o meu eixo. E Rosa e Lenin estão muito ainda observando o que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, que é a Alemanha, por exemplo, buscar mercados, buscar o controle sobre mercados, e não tanto ainda o controle produtivo, que vem na reestruturação do pós-guerra. Daí é o controle produtivo, não é mais o controle sobre o mercado. Claro, mercados estão juntos, não dá para separar as duas coisas. Então, eu acho que nós estamos falando exatamente da mesma coisa. E eu estou falando só de geopolítica. Eu não estou falando nada de diferente de geopolítica.
De uma certa forma, o que me incomoda um pouco no Fiore é aquela formação tradicional do sociólogo que separa infraestrutura e superestrutura. Infraestrutura o econômico e superestrutura o político, como se fossem duas coisas desvinculadas. Na minha opinião, Marx nunca desvinculou essas duas coisas, e essas duas coisas sempre tiveram amalgamadas, e esta é a questão, que desemboca numa questão específica: não existe capital sem controle. Capital não é um ente econômico que funciona pela lógica do mercado abstrato. Não, ele funciona pela lógica do poder. E ele se estrutura pela lógica do poder. Muitas vezes, alapulanças dominando o Estado, muitas vezes em contradição com o Estado, a depender do momento do processo de acumulação histórico, que nunca volta, que sempre está indo num sentido não tão determinado assim, né? Mas está sempre indo para um outro tempo, como os físicos estão descobrindo que o mundo faz. Vai para um tempo, não sei para onde que vai, mas vai, certo? Então, nós estamos falando da mesma coisa, acho que é exatamente isso. Só que eu concordo com o Niemeyer. Rosa e Lenin, eles estão historicamente localizados, e a gente não pode ficar preso a um momento histórico, a uma interpretação do momento histórico. Esses momentos históricos mudam. Mas é claro, a lógica está em Marx, de tudo que eu estou falando, de uma certa forma. Para chegar na Vanessa, mas eu antes acho que a gente responde aqui, e daí chega na Vanessa, que é uma coisa mais pontual. É exatamente isso, né? O processo é um processo de acumulação, e este processo de acumulação gera capital vadio, e este capital vadio, Keynes e Marx concordam, gera uma quantidade de recursos que precisam se aplicar, comprar algum determinado ativo que lhe dê rentabilidade. Essa que é a questão, certo? Qual é o esforço do Keynes? O esforço do Keynes é dizer o seguinte: olha, o capital, ele tende a comprar ativos financeiros e a promover uma valorização fictícia que gera crises financeiras lá na frente. E este é um problema que já estava no Marx, não tem nenhuma diferença. E o Keynes diz: então eu preciso eliminar esta possibilidade para obrigar o capitalista a apostar no futuro e investir em comprar ativos produtivos reais. Esse é o ponto. Mas já estava no Marx, é uma tendência natural do capitalista querer ganhar dinheiro. Se o objetivo do capitalista é o devinha no final, se ele puder obter, o Marx repete isso várias vezes, se ele puder obter o delinha sem passar pelas agruras do processo de reprodução de capital, sem ter que chicotear o trabalhador, sem ter que acordar cedo, sem ter que respirar fumaça, ele faz na hora. Então é exatamente isso. E nos momentos onde o capital não encontra lugares para valorização, ele vai para a valorização fictícia, sem dúvida nenhuma. Você vai dizer, mas ele não deseja sempre ir para a valorização fictícia? Sem dúvida. Mas quando ele não tem a valorização produtiva, aí não tem um amém. Ele vai valorizar ficticiamente outros ativos e vai resultar em crise financeira. Então, Vanessa, o que eu estou falando específico, como as peiras e as pereiras do Marx, né? E qual que é o elemento? Isso está no Capital, isso é impressionante porque está lá no Capital. Qual é o elemento que dá garantia e que permite ao capital se estruturar em torno do capital fictício e promover uma valorização fictícia? É a dívida pública. É a dívida pública, está escrito. A dívida pública é o que garante, é o único lugar que se é capaz de criar dinheiro de forma fictícia. Não existe outro. O endividamento público não é resultado de gasto, não é resultado de investimento, não é resultado de nada disso. O endividamento público é resultado da necessidade